Capítulo 16. Félix Babineau se inclina rigidamente para a frente, como um androide em um filme antigo de ficção científica. Enfia a mão na pasta e tira um aparelho rosa que parece um leitor digital. A tela está cinza. Tem um número aqui que quero que você encontre, diz ele. Um número de 9 dígitos. Se você conseguir encontrá-lo, enfermeira Scapelli, o incidente de hoje ficará entre nós. O primeiro pensamento dela é: ou você deve estar maluco, mas não pode dizer isso, não quando ele está segurando sua vida nas mãos. Como posso fazer isso? Não sei nada sobre aparelhos eletrônicos. Mal sei mexer no celular. Besteira. Como enfermeira cirúrgica, você foi muito procurada por sua destreza. Era verdade, mas fazia 10 anos que ela não botava os pés em uma sala de cirurgia, entregando tesouras e retratores e esponjas. Scapelli recebeu a oferta de um curso de 6 semanas sobre microcirurgia, seu hospital pagaria 70% do valor, mas ela não teve interesse. Ou foi o que ela disse, na verdade, ficou com medo de não passar no curso. Mas ele está certo, no seu auge ela era rápida. Babineau aperta um botão no alto do aparelho. Ela inclina a cabeça para olhar a tela. O aparelho se acende, e as palavras "Bem-vindo ao Zapic" aparecem. Então uma tela cheia de ícones surge. Jogos, ela acha. O médico mexe na tela 1, 2 vezes, e diz para ela se aproximar. Quando Scapelli hesita, ele sorri. Talvez fosse para ser agradável e convidativo, mas o sorriso a apavora. Porque não vê nada nos olhos dele, nenhuma expressão humana. Venha, enfermeira. Eu não vou morder você. É claro que não vai. Mas e se morder? Mesmo assim, ela chega mais perto para poder ver a tela, onde peixes exóticos nadam de um lado para outro. Quando eles balançam os rabos, bolhas surgem. Uma musiquinha vagamente familiar toca. Está vendo este? Se chama pescaria. Estou. Ela pensa, ele pirou mesmo. Teve algum colapso mental de tanto trabalhar. Se você tocar na parte inferior da tela, o jogo vai começar e a música mudará, mas não quero que você faça isso. A demonstração é tudo o que precisa. Procure os peixes rosa. Eles não aparecem com frequência e são rápidos, então você tem que observar com atenção. Não pode tirar os olhos da tela. Dr. Babineau, você está bem? É a voz dela, mas parece estar vindo de muito longe. Ele não responde, só fica olhando para a tela. Scapelli também está olhando. Os peixes são até interessantes. E a musiquinha é meio hipnótica. Há um brilho de luz azul na tela. Ela pisca, e os peixes voltam. Nadando de um lado para outro. Batendo os rabinhos e espalhando bolhas. Cada vez que você encontrar um peixe rosa, bata nele, e um número vai aparecer. 9 peixes rosa, 9 números. Aí, você vai ter terminado, e tudo isso ficará para trás. Entendeu? Ela pensa em perguntar se deve anotar os números em algum lugar ou só decorá-los, mas isso parece difícil demais, então ela só assente. Ótimo. Ele entrega o aparelho a ela. 9 peixes, 9 números. Mas só os peixes rosa, não esqueça. Scapelli olha para a tela onde os peixes estão nadando, vermelhos e verdes, verdes e azuis, azuis e amarelos. Eles saem nadando pelo lado esquerdo da telinha retangular, depois voltam pelo direito. Eles saem nadando pelo lado direito da tela e voltam pelo esquerdo. Esquerdo, direito. Direito, esquerdo. Alguns no alto, alguns embaixo. Mas onde estão os rosas? Ela precisa bater nos rosas, e depois que tiver batido em 9, tudo isso vai ficar para trás. Pelo canto do olho, ela vê Babineau fechando as fivelas da pasta. Ele a pega e sai da sala. Está indo embora. Não importa. Ela tem que bater nos peixes rosa para que tudo fique para trás. Uma luz azul brilha na tela, e os peixes voltam. Eles nadam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.
A musiquinha toca, vou nadar, pelo mar, pelo tão lindo mar. Seremos tão felizes juntos. Rosa. Ela clica nele. O número 11 aparece. Faltam só 8. Ela clica em um segundo peixe cor-de-rosa enquanto a porta da frente se fecha silenciosamente, e em um terceiro quando o Dr. Babineau dá a partida no carro lá fora. Ela está de pé no meio da sala, com os lábios entreabertos como se para dar um beijo, olhando para a tela. As cores se movem nas bochechas e na testa dela. Os olhos estão arregalados e vidrados. Um quarto peixe cor-de-rosa aparece. Esse está se movendo mais devagar, como se convidando seu dedo, mas ela só fica ali parada. Olá, enfermeira Scapelli. Ela levanta o rosto e vê Brad Hartsfield sentado em sua poltrona. Seu corpo está cintilando um pouco, meio fantasmagórico, mas é ele mesmo. Está usando a mesma roupa de quando ela foi visitá-lo à tarde, calça jeans e uma camisa xadrez. O botão que diz fui barbeado pela enfermeira Bárbara ainda está preso na camisa. Mas o olhar vazio com que todo mundo no balde se acostumou sumiu. Ele está olhando para ela com interesse. Ela se lembra do irmão olhando para sua colônia de formigas daquele jeito quando eles eram crianças, em Hershey, na Pensilvânia. Ele deve ser um fantasma, porque os peixes estão nadando nos olhos dele. Ele vai contar, diz Hartsfield. E não vai ser só a palavra dele contra a sua, não é tão simples. Ele tem uma câmera escondida no meu quarto para me monitorar. Me estudar. Tem uma objetiva grande angular para o Dr. Babineau poder ver o quarto todo. Esse tipo de lente se chama olho de peixe. Ele sorri para mostrar que fez um trocadilho. Um peixe vermelho nada pelo olho direito dele, então desaparece para reaparecer no esquerdo. Scapelli pensa, o cérebro dele está cheio de peixes. Estou vendo os pensamentos dele. A câmera está ligada a um gravador. Ele vai mostrar para os diretores do hospital a filmagem de quando você me torturou. Não doeu tanto assim, eu não sinto dor da forma como sentia antes, mas é de tortura que ele vai chamar. E não vai terminar por aí. Ele vai colocar o vídeo no YouTube. E no Facebook. E no site Bad Medicine. Vai viralizar. Você vai ficar famosa. A enfermeira torturadora. E quem vai defendê-la? Quem vai ficar do seu lado? Ninguém. Porque ninguém gosta de você. Todos a acham uma pessoa horrível. E o que você acha? Você se acha horrível? Agora que essa ideia foi trazida à atenção dela, Scapelli acha que sim. Qualquer pessoa que ameace torcer os testículos de um homem com danos cerebrais deve ser horrível. No que ela estava pensando? Diga. Ele se inclina para a frente, sorrindo. Os peixes nadam. A luz azul pisca. A música toca. Diga, sua puta inútil. Eu sou horrível, diz Ruth Scapelli para a sala, que está vazia, exceto por ela. Ela não desvia os olhos da tela dos Apit Commander. Agora diga com mais veracidade. Eu sou horrível. Sou uma puta inútil horrível. E o que o Dr. Babineau vai fazer? Colocar o vídeo no YouTube. Colocar no Facebook. Colocar no Bad Medicine. Contar para todo mundo. Você vai ser presa. Eu vou ser presa. Vão colocar sua foto nos jornais. Claro que vão. Você vai para a prisão. Eu vou para a prisão. Quem vai ficar do seu lado? Ninguém. Capítulo 17. Sentado no quarto 217 do balde, Brad olha para a demonstração do jogo pescaria. O rosto está desperto e atento. É o rosto que ele esconde de todo mundo, exceto de Félix Babineau, pois o médico não importa mais. O Dr. Babineau mal existe. Atualmente, ele é apenas o Dr. Z, enfermeira Scapelli, diz Brad. Vamos para a cozinha. Ela resiste, mas não por muito tempo. Capítulo 18.
Odds tenta nadar abaixo da dor e continuar dormindo, mas acaba sendo puxado com firmeza até chegar à superfície e abrir os olhos. Ele procura o relógio e vê que são 2 da manhã. Um horário ruim para estar acordado, talvez o pior. Quando ele sofria de insônia depois da aposentadoria, chamava as 2 da manhã de a hora do suicídio, e agora pensa, deve ter sido nessa hora que a senhora Ellerton agiu. Às 2 da manhã. A hora em que parece que o dia não vai chegar nunca. Ele sai da cama, anda lentamente até o banheiro e pega o vidro gigantesco de Gelusil no armário de remédios, tomando o cuidado de não se olhar no espelho. Toma 4 goles grandes e se inclina, esperando para ver se o estômago vai aceitar ou ejetar tudo, como fez com a canja de galinha. O remédio fica, e a dor começa a diminuir. Às vezes, o Gelusil ajuda. Nem sempre. Odds pensa em voltar para a cama, mas está com medo de as pontadas voltarem assim que ele se deitar. Então, vai para o escritório e liga o computador. Ele sabe que é o pior horário para começar a procurar causas possíveis para seus sintomas, mas não consegue mais resistir. O papel de parede aparece, outra foto de Ellie quando criança. Ele leva o cursor do mouse até a barra de tarefas para abrir o Firefox, mas congela. Tem uma atualização no dock. Entre o ícone de balão das mensagens de texto e o ícone de câmera do FaceTime, tem um guarda-chuva azul com um número 1 vermelho em cima. Uma mensagem no The Bees Blue Umbrella, diz ele. Caramba! Jerome Robinson fez o download do aplicativo do Blue Umbrella para o computador de Odds quando era bem mais novo, quase 6 anos atrás. Brad Hartsfield, também conhecido como assassino do Mercedes, queria conversar com o policial que não conseguiu pegá-lo, e, apesar de aposentado, Odds estava muito disposto a conversar. Porque depois que bandidos como o Mr. Mercedes começam a falar, não havia muitos como ele, e graças a Deus por isso, eles estão a 1 ou 2 passos de serem pegos. Isso era especialmente verdade sobre os arrogantes, e Hartsfield era a personificação da arrogância. Os dois tinham seus motivos para se comunicarem por um site seguro, teoricamente impossível de rastrear, com servidores localizados em algum lugar nas profundezas obscuras da Europa Oriental. Odds queria levar o criminoso do massacre do City Center a cometer um erro que ajudaria a identificá-lo. O Mr. Mercedes queria fazer Odds cometer suicídio. Afinal, tinha convencido Olivia Trelawney. Que tipo de vida você tem? E ele havia escrito no primeiro contato que fizera com Odds, uma carta de verdade. Que tipo de vida você tem agora que a emoção da caçada o acabou? E depois, quer fazer contato comigo? Experimente o site Under the Bees Blue Umbrella. Até arrumei um nome de usuário para você, KermitSapo19. Com a ajuda de Jerome Robinson e Holly Gibney, Odds rastreou Brad, e Holly o acertou na cabeça. Jerome e Holly ganharam serviços municipais de graça por 10 anos, Odds ganhou um marca-passo. Houve dores e perdas nas quais Odds não quer pensar, nem mesmo agora, tantos anos depois, mas seria possível dizer que, para a cidade, e principalmente para quem estava no show domingo naquela noite, tudo terminou bem. Em algum momento entre 2010 e agora, o ícone de guarda-chuva azul desapareceu da barra de ferramentas. Se Odds alguma vez se perguntou o que aconteceu, e ele não lembra se pensou nisso, deve ter suposto que Jerome ou Holly desinstalou o aplicativo em uma das visitas para consertar qualquer problema que tenha causado ao indefeso Macintosh. Mas um deles deve só ter colocado o ícone na pasta de aplicativos, onde o guarda-chuva azul ficou escondido todos esses anos. Caramba, talvez o próprio Odds o tenha tirado dali e esquecido. A memória tem mania de pregar umas peças depois dos 65 anos, quando os coroas da terceira idade entram na reta final. Ele leva o cursor até o guarda-chuva azul, hesita e clica. A imagem de fundo é substituída por um casal jovem em um tapete mágico, flutuando acima de um mar infinito. Chuva prateada cai, mas o casal está seguro e seco embaixo de um guarda-chuva azul. Ah, quantas lembranças isso traz! Ele digita KermitSapo19 tanto como nome de usuário quanto como senha. Não era assim que fazia antes, seguindo as instruções de Hartsfield? Ele não tem certeza, mas só há um jeito de descobrir. Ele clica na tecla Enter.
O computador pensa por um segundo ou dois, parece mais, e então, pronto, ele entrou. Odds franze a testa para o que vê. Brad Hartsfield usava Samer como apelido, abreviatura de assassino do Mercedes, não tem dificuldade para se lembrar disso, mas agora é outra pessoa. O que não deveria surpreendê-lo, pois Holly transformou o cérebro doentio de Hartsfield em aveia, mas mesmo assim ele fica surpreso. Z-Boy quer conversar com você. Você quer conversar com Z-Boy? SN Odds clica no S, e, um momento depois, uma mensagem aparece. Só uma única frase, meia dúzia de palavras, mas Odds a lê várias vezes, sentindo não medo, mas empolgação. Tem uma coisa importante ali. Ele não sabe o que é ainda, mas parece muito importante. Z-Boy dele ainda não acabou com você. Odds encara a mensagem com a testa franzida. Finalmente, senta-se na beira da cadeira e digita, Kermit Sapo 19, quem não acabou comigo? Quem é você? Não há resposta. Capítulo 19. Odds e Holly se reúnem com Pat e Isabelle no Davis Diner, uma lanchonete a um quarteirão do hospício matinal conhecido como Starbucks. Como a correria do café da manhã já passou, eles podem escolher a mesa e vão para uma nos fundos. Na cozinha, uma música do Badfinger está tocando no rádio, e as garçonetes não param de rir. Só tenho meia hora, diz Odds. Tenho que correr para o médico. Pat se inclina para a frente com uma expressão preocupada. Nada sério, espero. Não. Estou ótimo. Naquela manhã, ele se sente mesmo ótimo, como se tivesse 45 anos de novo. Aquela mensagem no computador, mesmo críptica e sinistra, parece ter sido um remédio melhor do que o Gelusil. Vamos falar sobre o que descobrimos. Holly, mostre a eles a evidência e a evidência B. Holly levou sua pasta castanha para o encontro. De dentro, e não sem relutância, ela tira o Zapit Commander e a capa de lente que Odds encontrou na garagem da casa de número 1588. Os dois itens estão em sacos plásticos, embora a lente ainda esteja enrolada em lenços de papel. O que vocês andaram aprontando? Pergunta a Pat. Ele está tentando ser engraçado, mas Odds ouve um toque de acusação em sua voz. Investigando, responde Holly, e embora não costume fazer contato visual, lança um olhar breve para Izzy Jaines, como se para dizer o entendeu. Expliquem, diz Izzy. Odds faz isso enquanto Holly fica sentada ao seu lado com o olhar baixo, o café descafeinado, a única coisa que ela bebe, ainda intocado. Mas o maxilar está se movendo, e Odds sabe que ela voltou ao Nicorette. Inacreditável, diz Izzy quando Odds termina. Ela cutuca o saco com o Zapit dentro. Você roubou isso. Enrolou em um jornal como um pedaço de salmão da peixaria e levou para fora da casa. Holly parece se encolher na cadeira. As mãos estão tão apertadas no colo que os nós dos dedos ficaram brancos. Odds normalmente gosta de Isabelle, apesar de ela uma vez quase tê-lo levado erroneamente à sala de interrogatório, e isso durante a história do assassino do Mercedes, quando ele estava afundado até a cintura em investigações não autorizadas, mas não gosta muito dela agora. Ele não gosta de ninguém que faça a Holly se encolher assim. Seja razoável, Is. Pense bem. Se Holly não tivesse encontrado esse troço, e por puro acidente, o aparelho ainda estaria lá. Vocês não iam revistar a casa. E provavelmente nem iam ligar para a empregada, completa Holly, e apesar de não erguer o olhar, a voz soa dura. Odds fica feliz em ouvir isso. Teríamos chegado a Alderson com o tempo, afirma Izzy, mas seus olhos cinzentos enevoados se desviam para cima e para a esquerda quando ela diz isso. É um sinal clássico de mentira, e Odds sabe que ela e Pat nem cogitaram conversar com a empregada, embora talvez fossem mesmo chegar a ela em algum momento. Pat Huntley pode ser meio lento, mas os lentos costumam ser detalhistas, e isso tinha seu valor. Se havia alguma impressão digital no aparelho, continua Izzy, não há mais. Pode dar adeus a elas. Holly murmura alguma coisa para si mesma, o que faz Odds lembrar que, quando a conheceu, e a subestimou totalmente, pensava nela como Holly murmuradora.
Izzy se inclina para a frente, com os olhos cinzentos de repente não mais enevoados. O que você disse? Ela disse que isso é bobagem, responde Otis, sabendo perfeitamente bem que a palavra que ela usou foi burrice. E está certa. Estava enfiado entre o braço da poltrona de Ellerton e a almofada. Qualquer digital estaria borrada e você sabe muito bem disso. Além do mais, vocês pretendiam revistar a casa toda? Talvez, diz Isabelle, parecendo mal-humorada. Dependendo do que o relatório da perícia dissesse. Apenas o quarto e o banheiro de Martina Stover foram examinados. Todos ali sabem disso, inclusive Izzy, e não há necessidade de Otis bater nesse ponto. Calma aí, diz Pat para Isabelle. Eu convidei Kermit e Holly para irem até lá, e você concordou. Isso foi antes de eu saber que eles iam sair com. Ela para de falar. Otis espera com interesse para ver como ela vai terminar. Vai dizer com uma prova? Prova de quê? De vício em paciência, Angry Birds e Frogger? Com um objeto que pertenceu à senhora Ellerton, termina ela, sem graça. Ah, agora sim, diz Otis. Podemos seguir em frente? Quem sabe falar sobre o homem que entregou o Zapit para ela no supermercado, alegando que a empresa queria receber opinião de usuários sobre um aparelho que não é mais fabricado. E o homem que as observava, acrescenta Holly, ainda sem erguer o olhar. O homem que as observava do outro lado da rua com um binóculo. O antigo parceiro de Otis cutuca o saco com a lente enrolada dentro. Vou mandar examinarem isto para procurar digitais, mas não estou muito esperançoso, quer. Você sabe como as pessoas tiram e botam as capas das lentes. Sei, afirma Otis. Pelas beiradas. E estava frio naquela garagem. Frio o bastante para a respiração condensar. O cara provavelmente estava usando luvas. O cara do supermercado devia estar tramando algum tipo de golpe, diz Izzy. Tem cara de ser isso. Pode ser que tenha ligado uma semana depois para tentar convencê-la de que, por ter aceitado o aparelho de joguinhos obsoleto, ela teria que comprar um moderno e mais caro, e ela mandou o cara ir pastar. Ou ele pode ter usado as informações no questionário para invadir o computador dela. Não aquele computador, diz Holly. É mais velho do que a minha avó. Você deu uma boa olhada na casa, não é? Pergunta Izzy. Também deu uma olhada no armário de remédios durante sua investigação? Agora ela passou dos limites, pensa Otis. Ela estava fazendo o que você deveria ter feito, Isabelle. E você sabe muito bem. As bochechas de Izzy começam a ficar vermelhas. Nós só chamamos vocês por cortesia, e eu queria que não tivéssemos chamado. Vocês dois são sinônimo de problema. Chega, diz Pat. Mas Izzy está inclinada para a frente, com os olhos indo do rosto de Otis para o topo da cabeça inclinada para baixo de Holly. Esses dois homens misteriosos, se realmente existiram, não têm nada a ver com o que aconteceu naquela casa. Um devia estar planejando um golpe, e o outro devia ser um esquisitão qualquer. Otis sabe que deve continuar sendo simpático, manter a paz e todas essas coisas, mas isso é demais. Um pervertido salivando só de pensar em ver uma mulher de 80 anos se despir ou uma tetraplégica tomar seu banho de esponja? Faz sentido. Leia meus lábios, diz Izzy. A mãe matou a filha e depois se matou. Até deixou uma espécie de bilhete suicida, o Z, ponto final. Não poderia ser mais claro. Z-Boy, pensa Otis. Quem está no The Bees Blue Umbrella agora assina como Z-Boy. Holly levanta a cabeça. Também havia um Z na garagem. Entalhado na madeira entre as portas. Bill viu. Zapit também começa com Z, sei, diz Izzy. E Kennedy e Lincoln têm o mesmo número de letras, o que prova que os dois foram mortos pela mesma pessoa. Otis checa o relógio e vê que vai ter que partir logo, e tudo bem. Além de chatear Holly e irritar Izzy, aquela reunião não resultou em nada. E nem vai, porque ele não tem intenção de contar a Pat e Isabelle o que descobriu no computador de madrugada.
Essa informação pode levar a investigação a outro nível, mas Odds vai deixar tudo quieto até poder investigar um pouco mais. Ele não quer pensar que Pat pode estragar tudo, mas... bem, ele poderia. Porque ser detalhista é um substituto pobre de ser atencioso. E Izzy? Ela não quer cutucar o vespeiro cheio de coisas saídas de romances policiais sobre letras crípticas e homens misteriosos. Não com as mortes na casa de Ellerton já na primeira página do jornal de hoje, junto com a história completa de como Martina Stover ficou tetraplégica. Não com Izzy esperando dar o próximo passo na hierarquia da delegacia de polícia assim que seu atual parceiro se aposentar. A questão começa Pat, se é que isso está classificado como assassinato seguido de suicídio, e vamos continuar com essa versão. Nós temos que seguir em frente, Kermi. Eu estou me aposentando, e Is vai ficar com um monte de casos e sem parceiro por um tempo, graças ao maldito corte de orçamento. Essas coisas, se ele indica os 2 sacos plásticos, são interessantes, mas não mudam os fatos. A não ser que você pense que um mestre do crime armou tudo isso. Um que dirige um carro velho e remenda o casaco com fita adesiva. Não, eu não acho. Odds está se lembrando de uma coisa que Holly disse sobre Brad Hartsfield ontem. Ela usou a palavra arquiteto. Acho que você está certo. Assassinato seguido de suicídio. Holly lança um olhar sentido na direção dele antes de baixar os olhos de novo. Mas você pode me fazer um favor? Se eu puder, diz Pat. Eu tentei ligar o aparelho, mas a tela não acendeu. As pilhas devem estar descarregadas. Eu não quis abrir o compartimento porque aquela tampa deslizante seria um bom lugar para verificar digitais. Vou mandar verificar, mas duvido que eu também. O que quero mesmo é que um dos feras em tecnologia da delegacia verifique os vários aplicativos de jogos. Para ver se tem alguma coisa em comum. Tudo bem, concede Pat, e se mexe de leve quando Izzy revira os olhos. Odds não tem como ter certeza, mas acha que o ex-parceiro chutou o tornozelo dela debaixo da mesa. Eu tenho que ir, diz Odds, e pega a carteira. Perdi a consulta de ontem. Não posso perder a de hoje. Pode deixar que pagamos a conta, diz Izzy. Afinal, você trouxe tantas evidências valiosas, é o mínimo que podemos fazer. Holly murmura outra coisa para si mesma. Dessa vez, Odds não tem como ter certeza, mesmo com seu ouvido treinado para ouvir Holly, mas acha que pode ter sido escrota.